O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu a equipe de jornalismo do SBT e falou com o repórter Tiago Nolasco. Nessa primeira parte da entrevista, o presidente eleito falou sobre desemprego, reforma da Previdência e economia. Confira. Nós temos quase 13 milhões de desempregados no país e quais medidas o senhor pretende adotar para solucionar esse problema? Temos conversado bastante com a equipe econômica. Nós devemos desburocratizar, desregulamentar muita coisa e ser parceiro do empreendedor, do patrão, do comerciante, do produtor, para exatamente, ao facilitar a vida deles, quem sabe diminuindo a carga tributária em parte, a gente estimule a chegada de emprego no Brasil. O vice do senhor, general Mourão, disse que gostaria de ver a reforma da Previdência, que foi proposta pelo governo Temer, em votação no Congresso ainda este ano. O senhor concorda com isso? Olha, a reforma nossa é de pouco diferente da do Temer, mas nós vamos procurar o governo e procurar salvar alguma coisa dessa reforma. Eu acho que da forma como ela está sendo proposta, não adianta eu ser favorável ou o general ser favorável, né? Nós temos que ver o que pode ser aprovado, que passa pela Câmara e pelo Senado. Agora, nós não podemos não aprovar nada no corrente ano. Ela é bem-vinda e será feita, no que depender de nós, com muito critério e muita responsabilidade. Vamos falar um pouquinho de economia. O futuro ministro do senhor, Paulo Guedes, tem uma previsão de acabar com o déficit de 139 bilhões de reais nas contas públicas em um ano, ou seja, passar das contas públicas no vermelho para o azul. Como que seria possível essa solução? Ele quer enxugar a máquina o máximo possível, né? Reduzindo o número de estatais e reduzindo despesa, até para servir como exemplo. Esse caminho tem que ser procurado, mesmo sabendo que com essas medidas não seria o suficiente. O que nós temos conversado é o seguinte: temos que tomar medidas de modo que entre mais dinheiro no caixa do Tesouro sem aumentar a carga tributária. E como fazer isso? Exatamente, não é nenhuma fórmula mágica, né? A Inglaterra fez uns 20 anos atrás, o Trump fez há pouco nos Estados Unidos, sabendo que são as economias completamente diferentes, mas não temos outro caminho a não ser diminuindo a carga tributária. Agora nós vamos continuar com a entrevista com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Nesta segunda parte, ele vai falar sobre a equipe de governo que ele pretende montar. O senhor disse aqui numa conversa informal antes da gente começar a nossa entrevista que pretende anunciar a equipe de governo até o início de dezembro. O senhor já tem alguns nomes confirmados, como o general Heleno da Defesa, Onyx Lorenzoni na Casa Civil, Paulo Guedes na área econômica e também o Marcos Pontes está quase confirmado na ciência e tecnologia. E o senhor disse também que iria conversar com o juiz Sérgio Moro. Qual que é essa conversa? Seria para qual ministério? Olha, sempre eu entendi que pessoas do perfil dele seriam muito bem-vindos ao Supremo Tribunal Federal. Mas temos aí em aberto o Ministério da Justiça. Ele é uma pessoa excepcional, tem a tremenda, goza de um respaldo muito grande da população e tem conhecimento. O Ministério da Justiça pode ser um grande parceiro no combate, então, o senhor vai convidá-lo? No combate à corrupção. Eu pretendo conversar com ele e, logicamente, havendo uma conversa, né, nos acertando, seria feito o convite. Ele diria sim ou não. E eu só posso falar isso agora porque as eleições se acabaram. Se fosse antes das eleições, poderia soar como um oportunismo da minha parte. Mas o nosso querido juiz Sérgio Moro é uma pessoa que perdeu a sua liberdade no combate à corrupção. Hoje ele não pode ir na padaria mais sozinho, comprar um pão ou passear num shopping com a sua família sem estar muito bem protegido por segurança. Então é uma pessoa que merece ser reconhecida pelo seu trabalho e nós sabemos que em vindo para o governo, se um dia ele vier, ele fará valer todo o seu conhecimento para o bem do nosso Brasil. O senhor teve algumas reuniões já nessa segunda-feira com a equipe de transição, como o Onyx Lorenzoni, que vai comandar essa equipe, e também com o general Heleno. Como que foram essas reuniões? As reuniões, na verdade, né, a semana que vem, nós vamos nomear as primeiras pessoas para a equipe de transição. E essas conversas são preliminares, nós estamos formando a nossa equipe, né? Porque nós não tivemos essa preocupação no passado, porque tínhamos uma meta que era as eleições. E nós não poderemos dispor energias para que essas outras áreas fossem sendo contempladas ao pouco. Então, essas conversas prosseguirão, teremos a equipe de transição,
boas pessoas, bons nomes estão aparecendo, estamos estudando, estamos conversando e pode ter certeza todos, a nossa equipe de ministros será a melhor possível e será motivo de orgulho para o Brasil. Vamos conferir agora a última parte da entrevista com o candidato candidato eleito Jair Bolsonaro, presidente já, né, o Jack? Já é presidente já. Bom, nessa parte da entrevista, ele conversou com a nossa equipe sobre a relação com a oposição, o crescimento do partido dele e também as primeiras medidas que ele deve tomar a partir do dia 1º de janeiro. Através de uma rede social, o seu adversário, né, o Fernando Haddad, desejou ao senhor boa sorte. O senhor pretende conversar com ele? Já conversou? Como que pretende tocar essa relação com a oposição? A oposição é bem-vinda. Ela pode, em sendo responsável, evitar que você cometa um deslize. Pode aperfeiçoar projetos. Agora, eu conheço bastante o PT, tá? E eles me conhecem, né? No que depender de mim, a gente pode conversar. Depende deles agora essa conversa. Agora, não podemos ceder em pontos capitais que a esquerda defende e nós não. E com o Fernando Haddad, o senhor pretende responder essa mensagem? Eu já respondi, realmente o Brasil merece o melhor. Houve hoje uma eleição, uma mudança importante dentro do PSL. O Gustavo Bebiano, que é um assessor importante do senhor, deixou a presidência e o deputado eleito Luciano Bivar assumiu a presidência do partido. Isso já estava acertado? Houve algum problema? Não, já estava acertado. Ninguém podia esperar que tivesse uma bancada tão grande como essa aí. O Luciano Bivar é, de fato, o presidente. O Bebiano fez um trabalho excepcional ao longo da campanha. Agora, todos nós sabemos, o Bivar sabe, o Bebiano sabe também, que nós temos responsabilidade com 52 eleitos. O partido tem que atender, né, com o seu fundo partidário, a todos os estados que fizeram deputados federais e senadores. Quais vão ser as suas primeiras medidas assim que assumir a presidência no Palácio do Planalto? Primeiro, da posse ao ministério, então que isso é muito importante. E temos corrido atrás de certos critérios para indicar essas pessoas, né? É o conhecimento, é o patriotismo e é também a iniciativa, né? E acredito que com esses predicados, esses ministros poderão dar conta do recado e dar uma satisfação que a sociedade merece dentro da sua área de atribuição. O senhor poderia agora aproveitar para mandar uma mensagem justamente para as pessoas que não votaram no senhor e tem alguns grupos na sociedade que dizem que tem medo do governo do senhor. O que o senhor diz para essas pessoas? Primeiro, vamos respeitar a maioria, tá? A nossa votação representou a maioria dos votos válidos. Essas pessoas acreditaram naquilo que nós pregamos ao longo da pré-campanha e da campanha também. Então, quem não votou em mim pode ficar tranquilo que não será perseguido e terá espaço em nosso governo. E deixo bem claro, estamos todos no mesmo barco. O Brasil está numa profunda crise ética, moral e econômica. E juntos devemos sair dessa crise. Não podemos trabalhar um contra o outro, porque seria, no meu entender, a derrota de todos. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. A gente já viu muitos presidentes falando, né, Jack? E pouco das falas se concretizarem. Agora, mais uma vez, a maioria do povo brasileiro escolheu um presidente que, se ele falar e conseguir agir do jeito que ele está falando, realmente a gente tem uma expectativa positiva. A gente espera que tudo dê certo.